Vamos lá, questão de número 15. Agora falando um pouco sobre a questão de relação causal, né? Quando você fala na relação causal, claro, muitas pessoas colocam como relação de causa e efeito, causa e consequência, tem que tomar cuidado. Essa questão desse contexto de relação de causa, uma relação causal, não é necessariamente evidenciado pela presença de conjunções. Há pessoas que pensam muito esse negócio que não, olha, mas quando tem conjunção de causa, conjunção subordinativa causal, aí você vê logo que tem relação de causa. Não é simplesmente isso não. Eu posso ter outros contextos, outras relações, outras situações específicas, em que palavras como preposições, verbos, substantivos, há muitas palavras que podem representar valor causal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu disser, claro, né? Já que você chegou, eu farei tal coisa. Esse já que você chegou, esse já que tem valor causal. É fácil. É fácil deduzir um valor de causa numa expressão que tenha conjunção subordinativa causal. Mas imagine que eu digo, por exemplo, assim, com o apoio do governo, foi possível construir casas populares de Pereira e Parará. Com o apoio do governo, veja, eu tenho aí apenas a preposição com. Apenas a preposição com. Com o apoio do governo, devido ao apoio do governo, por causa do apoio do governo, percebeu? Então, somente a preposição com aí já expressa uma relação de causa. O que ele está solicitando na questão é a relação causal. Uma vez que tal coisa aconteceu, eu fiz isso porque estava chateado. Né? Então, assim, choveu porque me molhei, qualquer coisa assim. Você começa a perceber que o porquê pode explicar, pode indicar uma justificativa, uma explicação, um motivo. Então, é importante, claro, associarmos e percebermos aí as várias formas, as várias maneiras de se evidenciarmos relações de causa e efeito. Relações de causa e consequência. Imagina que eu diga assim, falou tanto que ficou rouco. Na frase, falou tanto que ficou rouco. A fala excessiva provocou a rouquidão. Falou tanto que ficou rouco. Esse falou tanto é a causa. Que ficou rouco é a consequência. Falou tanto que ficou rouco. Então você já começa a perceber aí uma característica bastante pontual. Então, uma mesma frase, ela pode ter relação de causa e consequência? Pode. Quando eu digo falou tanto que ficou rouco, a oração-chave aí ela tem valor, claro, consecutivo. Na oração subordinada, no caso aí, tem valor consecutivo, tem valor de consequência. Mas se eu disser assim, já que falou tanto, ficou rouco. Já que falou tanto, ficou rouco. Então veja, já que é conjunção. Quando eu digo já que conjunção, acabou. Conjunção subordinativa causal. Entendeu aí? Pois é. Conjunção subordinativa causal. Então, quando eu digo já que falou tanto, ficou rouco. Causa e consequência. A conjunção agora aparece do lado da causa e não do lado da consequência, como foi o primeiro exemplo que eu dei. Estudou muito devido às notas baixas. Aí você tem, estudou muito devido às notas baixas. Pessoal, então você já tem aquela velha história, né, nesse contexto aí. Eu só estudei muito por causa das notas baixas. Só estudei muito por causa disso. Certo? Então você já começa a perceber aí essa diferença, essa relação que há. Do ponto de vista mesmo, né, do aspecto causal, ele tremia de frio. Vou dar outro exemplo de uma frase em que você percebe um valor causal que não tem nada a ver com conjunção causal. Se eu disser, ela tremia de frio. Essa preposição de, nesse contexto aí, preposição, tem um valor semântico de causa. Indica causa, a causa de ela tremer. Foi preso por vadiagem. Ele foi preso por vadiagem. Por causa da vadiagem. Devido à vadiagem. Preposição por, atuando como causa. Os elementos e tal internos motivam a formação de um novo grupo. Então, os problemas sociais motivam a ação de ONGs. Motivam aí é um verbo que está sendo usado com valor de causa. Geram motivação, provocam motivação, percebeu? Então, o verbo gerar, motivar, provocar, acarretar, são verbos sinônimos de circunstâncias causais. Então, veja, eu estou abrindo um leque para você de elementos, palavras, expressões, verbos, conjunções, preposições que têm valor causal, porque a Cesgran Rio ou qualquer outra banca examinadora pode mesclar muito bem essa história. Você tem que ser capaz de identificar a relação de causa em qualquer instância, seja com a conjunção, que é o mais evidente, é o mais nítido, seja com outras palavras aí. Então, vamos dizer assim, pobreza
Esse é o motivo de tal problema. Esse é o motivo, é a causa de tal problema. É o causador de tal problema. Eu posso pegar o substantivo, motivo, razão, qualquer um desses dois substantivos aí, e perceber que na frase em que eles aparecem, existe um nítido valor de causa. Se ligue nisso aí. Certo? Beleza? Vamos ver então a que relação causal eles se referem. Vamos dar uma olhada. Veja aí, acompanhe. Aí você tem aí, na questão do número 15, ele diz: em qual dos períodos abaixo temos uma relação causal? Olha só. Nesse contexto aí, a primeira frase diz: e, como o vampiro, um insone também é uma espécie de imortal. E aí, pessoal, relação de causa? Não. E, assim como o vampiro, valor de comparação, um valor comparativo. Você não tem valor causal aqui. O insone é uma espécie de imortal, ele está declarando, tranquilo. Letra B, a mesma palavra como. Pode notar, ó, tem como aqui, como aqui, como aqui. Percebeu? Como. Então você já sabe que o ponto de análise aí nessa questão, o ponto de análise dessa questão aí, seguramente, já está tratando aí o papel da palavra como. Vamos lá. Como em todo o sistema, nesse também há alguns pontos críticos. Pessoal, conforme em todo o sistema, em conformidade com todo o sistema, assim como em todo o sistema, eu posso colocar o quê? Em conformidade, como comparação, como é que é? O que você acha aí? E agora? Como em todo o sistema, nesse também há alguns pontos críticos. Ele está comparando aqui, né? De acordo com todos os sistemas, o cara vai de acordo, mas em conformidade. Eu não poderia dizer que é conformativa, não. O problema é que ele está comparando um com todos os outros. Nesse sistema, assim como em todos os outros, há pontos críticos. Percebeu ou não? Então, no sistema e em todos os outros, pontos críticos aqui. Então, aqui nesse caso, eu também estou comparando. A letra B de bola está fora. Letra C, vamos lá. Na letra C ele diz assim: quando me perguntam como é que pode, faço cara de fenômeno. De que modo, de que maneira? Esse como aqui está perguntando de forma modal, né? Quando me perguntam como é que pode, como, de que modo, de que maneira? Então, é uma expressão que indica modo, maneira, falso. Ele quer uma relação causal. Letra D. Como faço a cesta todo dia, estou bem. Já que faço a cesta todo dia, estou bem. Porque faço a cesta todo dia, estou bem. Por causa disso, estou bem. Letra D dada a resposta certa. Note que aqui tem um valor realmente causal, já que faço a cesta todo dia. Se eu colocar um já que aqui, você já percebe que tem realmente valor causal aqui. Certo? Tranquilamente. Letra E. Quem puder, faça como eu. Assim como eu. Aqui está fácil, né? Aqui você já nota que existe um valor comparativo bastante acentuado, né? Uma noção de comparação tranquilamente aí. Resposta certa, portanto, letra D de dado. Bom, antes de entrar na questão de número 16, tem um comentáriozinho aí que o nosso Homerão está nos lembrando, que a gente já tinha conversado antes de começar a gravar, e a gente já tinha esquecido, né? Está trocando aí no corre-corre. Olha só. O recado é o seguinte: a informação chega a partir da aula do número 50. Legenda. Olha, pronto. Embaixo, calma, olha só. A partir da aula de número 51. Aqui, bicho, tu botasse aqui, cara. Tá vendo aqui essa legenda aqui? Pronto, é porque aqui pra mim não aparece não, tá? Só tá aparecendo pra você que tá em casa aí, você que tá nos assistindo, né? Olha, nessa legenda aqui, a partir da aula 51, quanto é aqui? Não sei se é aqui ou aqui, não sei nem se é a esquerda ou a direita. Beijo. A esquerda aqui. Desse lado aqui, desse lado. Pronto. Tá vendo aqui a aula de número... Que aula é essa? Essa é a 56. Tá soprando para mim ali. A produção tá soprando. Olha. Esta é a aula 56. A partir da aula 51, lá atrás, desde a 51, essa provinha que a gente está fazendo agora, Eletrobras Administrador. Estamos já no ano de 2010. Aí tá vendo aqui? Prova 56. Desde a prova 51. Aí aqui, ó. Acertei agora. Aula. O quê? Desde a aula, ó, aqui está dizendo lá, desde a aula 51, estamos fazendo essa prova.
essa prova. Agora nós começamos na aula 51. Então, esta prova que a gente está fazendo aqui, é uma prova de 2010. É a primeira prova de 2010 e a nossa prova 13 do curso. Então, você deve estar observando aqui. A prova está certa, está aparecendo número 13, beleza. Mas nas aulas anteriores você deve ter estranhado aí. Não se preocupe, não. Nas aulas anteriores aparecia a prova 13, mas 2009. É só corrigir a data, você já fica ligado aí. É uma prova de 2010. Está aqui na capa. Pegar a provinha. Logo na capa da provinha está escrito aqui. Você tem julho 2010. Aqui em cima. Julho 2010. Certo? Eletrobras, administrador, julho de 2010. Então, é uma prova de 2010. Foi só um lapsozinho nessa questão da data da prova, mas filé, tranquilo, você já está assistindo a prova aí, tá vendo o comentário, tá ninja, pronto. Então não esqueça não. Desde a aula 51, começo dessa prova, você já sabe, foi Sesgran Rio 2010, só para você não sair aí da sua programação. Aula 51, ó, a minha cola, ó a minha cola. É, minha cola aqui, bicho, quero escrever aqui, professor. Ó aqui, a partir da aula 2010, aula 51, parece 12 para você. Pô, essa foi a minha cola, pronto. Ele passou para mim aqui na surdina, mas eu tô tão zen aqui que passou batido. Ok, vamos lá, vamos fazer mais uma? Dá tempo, vamos fazer mais uma, questão 16, veja aí, acompanhe. Vamos lá. Questão de número 16. Um exemplo de linguagem informal é encontrado em... Pessoal, linguagem informal. É muito importante notar que existe um elemento chamado níveis da fala, ou níveis de linguagem, tá? Esses níveis de linguagem, ou níveis da fala, contemplam exatamente duas situações bem distintas. O nível formal ou culto, considerado como nível padrão ou norma padrão, e o nível informal, coloquial, anticoloquial, etc. Formal e informal. Formal, uma linguagem é formal, não é quando você usa os elementos idiosincráticos da prolixidade e obliteram, não tem nada disso não. As pessoas às vezes pensam que linguagem formal, sobretudo nas provas de português, é aquela linguagem que trabalha excessivamente rebuscada, palavras difíceis e tal, não tem nada disso. Quando a gente fala em linguagem formal, é aquela linguagem que segue a norma culta. Linguagem que segue a norma culta é linguagem formal. Se não segue a norma culta, a linguagem informal. Percebeu? As normas gramaticais. Se a linguagem segue as regras gramaticais, língua culta, linguagem formal. Se ela não segue necessariamente as regras gramaticais, você tem linguagem informal. Então, a linguagem formal, ela pode ser simples ou pode ser rebuscada, hermética, fechada. Se eu disser, ele chegou cedo à sua casa, você entendeu tudo, eu não usei nenhuma palavra difícil, nada tal. E essa linguagem é culta formal. É uma linguagem formal e também uma linguagem culta, porque obedece à gramática, às regras da gramática, não tem nenhum erro aí. Agora, você foi para aquele lugar, quando eu digo você foi para aquele lugar, linguagem informal, fácil, né? Porque ser é uma forma reduzida, você não tem aí respeito à norma culta, a palavra é você. Para aquele lugar, para é forma reduzida também, abreviada. Então a linguagem informal é aquela que não se preocupa com a gramática, não está nem aí para as normas gramaticais. Ela simplesmente caracteriza uma variação coloquial, esqueça não. Linguagem coloquial, linguagem do colóquio, linguagem do cotidiano, do dia a dia. Existem ainda as variações linguísticas, né? As formas de variações regionais, diastráticas, diatópicas, né? Em relação a classes sociais e a estratos, são variações. Em relação também às regiões interregionais, as variações diatópicas, né? De acordo com o lugar, que variam segundo o lugar. Então, a questão aí pede para você identificar a linguagem informal. Então, você já sabe. É aquela que contraria a norma culta, que não atende os preceitos da norma culta. Vamos dar uma olhada aí? É fácil agora. Olha lá. Olha aí. Proferiu um Deus a estirpe dos insones. Pessoal, tem alguma coisa aqui informal que puxa para a linguagem da conversa, do dia a dia, etc. Não. Proferiu um Deus a estirpe dos insones. Não tem nada de informal. Se a verdade fosse dita, normal. Você tem uma linguagem aí perfeitamente adequada à norma culta, à língua padrão. A voz de fora é impermeável. Um escudo contra os demônios. Bom, também normal. Quando me pergunto, como é que pode? Partícula expletiva ou de realce. Eu poderia, como me perguntam como isso, como pode? Como pode?
A pergunta poderia ser simplesmente como pode, mas eu uso aqui uma função expletiva, né? Partícula expletiva para dar um realce, para dar mais ênfase, para aproximar a linguagem mesmo do estímulo coloquial, né? Como é que pode? Como é que pode é uma expressão próxima realmente da linguagem informal, mas eu uso como partícula de realce, somente como reforço estilístico aqui, tá certo? Resposta certa, letra D de dado. O hábito estimula a aprendizagem. Até aí, língua culta, língua padrão, nenhum estresse. Pois é. Próxima aula a gente liquida a fatura aí, né? Fecha a prova. Até lá.